Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos então à Palavra de Deus, o Evangelho, na liturgia desta quarta-feira, dia 14 de abril, da segunda semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste caminho de espiritualidade e reflexão da Palavra de Deus, a Academia Espiritual. Estamos dando continuidade ao texto do capítulo 3 de São João. Desde o capítulo 2 nós encontramos Jesus conversando com Nicodemos e a partir daí esse discurso que começa num diálogo a dois, Jesus aproveita e abre os horizontes e se manifesta, se apresenta definitivamente quem ele é, qual que é o seu propósito. O Evangelho que nós ouvimos hoje nesse trecho nos mostra justamente que Jesus e nele se manifesta a suprema e definitiva revelação do amor de Deus. Jesus é a plena revelação do amor de Deus. O evangelista diz isso nas palavras de Jesus: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E mais, não só nos deu o seu Filho unigênito, mas nele nós encontramos a vida, para que não morra quem nele crer. Então encontramos a vida em Jesus, o Filho unigênito de Deus. Mas essa vida, ela é encontrada por meio da fé. Por meio da fé é que nós obtemos ou alcançamos a vida eterna. A proposta de Deus é a salvação para a humanidade. O amor de Deus para com os seres humanos é tamanho que, mesmo com o pecado e com toda a realidade do mal envolvendo a história dos homens, o seu amor é infinito e ele nos dá a oportunidade da vida, da plenitude da vida. Agora, ele aguarda uma resposta, porque Deus não impõe nem obriga. Ele criou os seres humanos em plena liberdade. Então, ele oferece a prova de amor, que é o seu próprio Filho Jesus, nos convida a esta comunhão e aguarda a nossa resposta, sim ou não. Este sim ou não é a adesão a Jesus ou a recusa de quem é Jesus.
Nesse texto do Evangelho também tem o tema do juízo final, né? Ou seja, o nosso julgamento no final dos tempos estará pautado pela fé em Jesus. E não só pela fé em Jesus, mas por assimilar a nossa vida a Ele. Pela resposta positiva ou negativa que demos ao seu chamado, à sua vida oferecida por nós, né? Então Deus enviou Jesus para salvar, não foi para condenar, né? Embora haja um julgamento, o propósito de Deus é salvar a humanidade. E Jesus veio para isso. Mas esse dom de Deus, ele pode ser livremente, conforme já dissemos, escolhido ou recusado. E São João aqui no Evangelho, mais do que também falar de um juízo final, ele quer propor uma reflexão que é a seguinte: no presente da minha história, eu construo a resposta positiva ou negativa a Jesus e, consequentemente, o meu final, a vida eterna ou a condenação eterna. Então, no fundo, não é Deus quem vai nos condenar. Você fez isso, fez aquilo outro, agora eu vou te condenar. Na verdade, serão as nossas próprias escolhas e ações, né, que darão o veredito da nossa vida em Deus ou distância de Deus. Tem até uma música muito bonita, se você tiver a oportunidade de procurar aí na internet e ouvir, ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. É do Jorge Trevisol, a música se chama Certas Coisas para Dizer. Certas Coisas para Dizer. Bom, mas vamos adiante. Então, o juízo vai depender das atitudes, das escolhas que nós fizemos. E se essas estão em conformidade também com a escolha de Jesus, a fé em Jesus. O caminho da salvação passa pela fé em Jesus. Ele é o Salvador que morreu na cruz para a nossa redenção. Então, crer em Jesus também não é só dizer com os lábios: Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que Jesus veio. Não é só constatação histórica também da pessoa de Jesus neste mundo, mas é assimilar o seu modo de ser, né? Aquela velha canção do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu, né? Assimilar o modo de ser de Jesus. É sempre uma proposta, porque Deus não obriga. É uma oferta de vida, é uma oferta de amor que Deus nos dá. Embora a gente possa ver ao nosso redor que a proposta que leva à morte parece prevalecer. A proposta de ser mal, de deixar o mal tomar conta da gente, parece prevalecer. Parece que as pessoas maldosas até levam mais vantagem, são melhores sucedidas na vida. Mas esse não é o caminho, né? A proposta e a oferta de vida é aquela que passa pela fé em Jesus. Agora também a gente tem que pensar o seguinte: não se trata apenas de uma questão de fazer o mal, né? Porque algumas pessoas vão fazer o mal, alguns de nós mesmos vão fazer o mal, mas por causa de uma fraqueza, né? O problema maior aqui está no quê? Em amar o mal, ou seja, deixar que o mal vai dominando no coração, vai tomando conta da vida, dos pensamentos, das atitudes, dos comportamentos e etc. Por isso São João nos coloca aqui nas palavras de Jesus, né, justamente assim: praticar a verdade. Praticar a verdade. No Evangelho aqui de São João vai dizer isso: praticar a verdade. Ou seja, o projeto que Jesus tem para nós, que nós podemos acolher ou recusar, se de fato acolhermos, exige que a gente realmente vai construindo essa vida, essa assimilação, esse jeito de Jesus na nossa vida
constantemente. Isso significa, então, conforme São João fala aqui, praticar a verdade. Peçamos, pois, que o Senhor nos dê a sua luz, ilumine a escuridão do nosso coração, nos ajude a fazer essa escolha certa por Jesus e assimilando o seu propósito em nossa vida, assimilando o seu jeito de ser, o seu modo de existir em nós. Vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus que acabamos de ouvir, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Os 3 passos que nós fazemos todos os dias a partir da leitura e meditação da palavra de Deus. O primeiro passo você já sabe e se recorda muito bem e sabe também o quanto ele é importante. Esse passo do alongamento, invocar o Espírito Santo, se colocar na presença do Senhor, pedir as luzes, os dons do Espírito Santo na sua vida. Fazer um silêncio amoroso em companhia de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Agora, o segundo passo para hoje, o momento do nosso aquecimento. Convido você a refletir por algum momentinho. Refletir sobre minhas ações, pensamentos, etc. Têm sido ações, pensamentos, etc., que escolhem a luz ou as trevas? Jesus ou o mundo? Minhas ações, pensamentos, etc., escolhem a luz ou as trevas? Como que de fato eu estou crendo em Jesus? Reflita um pouquinho sobre isso. E para terceiro ponto, o treinamento, convido você, se tem o círio da família, acenda o círio da família, ou se não tem uma outra vela, e apresente ao Senhor em oração as suas trevas. Apresente em oração, Senhor, as suas trevas. Senhor, essa aqui é a realidade obscura da minha vida, que eu ainda não consegui vencer, que ainda me atrapalha, que ainda me dificulta realmente assimilar o seu modo de ser. Ofereça então ao Senhor, apresente ao Senhor as suas trevas e peça a Ele, olhando para aquela chama da vela, que a sua luz de Cristo ressuscitado, invada a sua vida, a sua existência. Que Deus abençoe você, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.